Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Eu vim para lançar fogo sobre a terra. E como gostaria que já estivesse aceso. Devo receber um batismo, e como estou ansioso até que isto se cumpra. Vós pensais que eu vim trazer a paz sobre a terra? Pelo contrário, eu vos digo, vim trazer divisão. Pois daqui em diante, numa família de 5 pessoas, 3 ficarão divididas contra 2, e 2 contra 3. Ficarão divididos, o pai contra o filho, e o filho contra o pai. A mãe contra a filha, e a filha contra a mãe. A sogra contra a nora, e a nora contra a sogra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Façamos um tempo de oração silenciosa, inclinemos a nossa cabeça e no íntimo do nosso coração, invoquemos o auxílio do Espírito Santo. Essa palavra de hoje, ela exige muito de nós um esforço e a disposição em contar com o auxílio do Espírito Santo, pois só Ele pode nos fazer compreender o que significa o que Deus nos diz. Rezemos. Amém. Queridas irmãs e irmãos, queridos pais, quando eu fui rezar o texto para começar a preparar para essa celebração de hoje, vendo que essa palavra caía bem no Dia dos Pais, eu pensei, Nossa Senhora, por que o Senhor quis dizer isso de forma tão forte, justamente nesse dia? Talvez seja exatamente porque é isso que nós estamos precisando, de uma força sobrenatural, que as coisas deste mundo não são capazes de nos oferecer. Nós estamos vindo de uma sequência muito intensa. Os discípulos pediram a Jesus: ensina-nos a rezar. Alguém do meio da multidão pediu a Jesus: pede ao meu irmão que reparta a herança comigo. Que culminou domingo passado, Jesus falando para a gente viver nesse mundo numa atitude permanente de vigilância. Vigiai, como empregados, como servos, vigiai, o Senhor vai voltar. Essa vigilância supõe alguém que tem os rins cingidos e lâmpadas nas mãos. Aquela lâmpada na mão, ela conduz a gente a enxergar coisas que quem não tem a lâmpada e a luz da fé não enxerga. Vamos ao Evangelho, tomem comigo. Nós continuamos com Lucas, hoje no capítulo 12, versículo 49 a 53. Esse texto, na verdade, vocês não se assustem com o que eu vou falar, não. Mas
aqueles textos da missa de domingo passado e aquela pregação de domingo passado, geralmente durante a semana eu escuto a pregação para que eu também receba a palavra que eu preguei para mim, para que eu me corrija a partir da palavra proclamada e pregada. Essa semana, quando eu rezava, ouvindo a pregação de domingo passado, eu cheguei à seguinte conclusão: que o ponto máximo da fé é aquilo, domingo passado. O resto é resto, e tudo que vem depois é para conduzir a gente para aquele mistério de domingo passado. Então hoje, esse texto de hoje, esses textos de hoje, tem como sacudida para dizer a gente: acorda! Já foi dito, já foi revelado o mistério, já foi dado a vocês tudo ao que as gerações passadas não conheceram e morreram sem realizar as promessas. Vocês não, vocês tiveram acesso a tudo. Acorda! Quando eu ouvi a pregação, eu rezei um tempo. Não é com o que eu falei, mas com o que a palavra de Deus me fala e me toca, e me corrige, e me adverte. Eu pensava, no papel de pregador e de pregação, a partir do domingo passado eu já posso ir embora daqui, dizendo a vocês que o centro da mensagem do Evangelho já foi dada. Sério. Quando eu terminei de ouvir a pregação, eu pensava: gente, está na hora de eu arrumar minha mochila e ir embora, pregar no outro canto, noutras terras, porque aquilo é o centro. A sensação que eu tinha, me veio à mente, à memória, Paulo, que passava numa comunidade, ficava lá, trabalhava, de repente juntava as trouxas e falava: olha aqui, eu já fiz. Isso não é para botar o olho em mim, mas é para ajudar também eu e toda a igreja colocar os olhos fixos em Jesus e prestar atenção que, se a gente não tiver coragem, útil é a nossa vida e prática religiosa. Tome lá comigo esse texto de hoje, que vai ficar mais claro ainda. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, leia comigo toda a igreja: eu vim para lançar fogo sobre a terra, e como gostaria que já estivesse aceso. Depois de Jesus chamar a gente à vigilância, ele fala: eu vim foi para lançar fogo sobre a terra, e eu gostaria que esse fogo já estivesse aceso. Que fogo é esse? O que significa esse fogo? Sabe que esse texto, pelos pregadores, é um dos textos mais complexos e passíveis de interpretação aberta e aleatória, assim, cada um dá na teia e fala um trem diferente. Esse texto é o tipo do texto do Evangelho que você só o compreende se você ler os 12 capítulos que vieram antes e os outros capítulos que vêm depois. Esse texto é para sacudir a gente. O evangelista vai escrevendo, Jesus vai se apresentando e mostrando para nós o plano de Deus. Chega uma certa altura que você tem que olhar para trás o caminho que foi feito, olhar para frente o caminho a ser feito, e entender que isso aqui é para dar uma sacudida e dizer: você partiu de onde e está indo para onde? Então vamos ver. Que fogo é esse? Leia comigo. Devo receber um batismo, e como estou ansioso até que isso se cumpra. Leia, versículo 50. Vós pensais que eu vim trazer a paz sobre a terra? Pelo contrário,
eu vos digo, vim trazer... a divisão. Gente, não vai prestar. Não vai prestar. A sensação que a gente tem quando medita um texto desses, e tem uma série enorme de grandes pregadores da igreja, santos pregadores, com interpretações formidáveis para ajudar a gente a entender. Mas o elemento comum em todos os pregadores é que esse texto, ele vem exatamente para fazer uma coisa que nós temos insistido quase todos os domingos. Não continue seguindo Jesus se você não corrigir as expectativas que você tem dele, aqui e aqui. Não continue. Você muitas vezes está seguindo Jesus, esperando dele, querendo dele, buscando dele algumas coisas, e você vai ter que desmantelar aqui e aqui para continuar seguindo, porque o que você está esperando dele, ele não se propõe a dar. Ele mesmo corrige nos dizendo: vocês querem que eu traga a paz, só que eu não vim trazer a paz, eu vim trazer divisão. No Império Romano havia um conceito de paz que os evangelhos todos fazem uma crítica violenta contra essa noção de paz no Império Romano. Qual é o conceito de paz que predominava onde o Império Romano alargava suas fronteiras? Paz. Para o governo do Império Romano, o que era? Era o exército alargando as fronteiras do Império e colocando os povos todos submissos à autoridade do imperador, pagando impostos e boca fechada, quietinho, caladinho, ninguém reclama. Esse é o conceito de paz do Império Romano, que é muito parecido com o conceito de paz que a sociedade de hoje quer que nós vivamos nela, que é muito parecido com o conceito de paz que muitos pais e mães de família, esposas e esposos têm. Mesmo muitos de nós mais velhos temos essa noção de paz. Paz para nós não é a ausência de pecado. Paz para nós é a ausência de conflito. Para Jesus, paz só é possível onde o pecado for varrido. Para nós não. Para nós é onde não tem conflito. Portanto, todo mundo cala a boca lá em casa, todo mundo aceita tudo de todo mundo e não reclama para não ter discussão. E não tendo discussão está ótimo. Esse é o conceito de paz que nós temos. É o conceito de paz do Império Romano. Então, é muito comum, constantemente, as pessoas procuram o padre, elas querem falar, mas não tem coragem de falar, fica rodeando toco, você pensa assim, no fundo, essa pessoa está querendo ficar livre dos problemas, mas ela não quer falar dos problemas, porque ela está com um conceito e com uma ideia de paz falsa. Irmãs e irmãos, não tem como pregar esse texto sem mexer pesado, sem pegar pesado com a nossa vida. Pode pegar pesado? Mas é muito. E eu não queria fazer isso no Dia dos Pais. Mas como essa semana é semana de oração pela família,
Depois a gente vai passar a semana inteira, não só a semana inteira, mas a vida inteira rezando pelas nossas famílias, para entender esse texto. O que é a força dessa palavra que Jesus diz: vós pensais que eu vim trazer a paz sobre a terra, pelo contrário eu vos digo, vim trazer a divisão. Vamos ler para a gente entender. Versículo 52. Pois daqui em diante, numa família de 5 pessoas, 3 ficarão divididas contra 2 e 2 contra 3. Ficarão divididos o pai contra o filho contra o pai, a mãe contra a filha e a filha contra a mãe, a sogra contra a nora e a nora contra a sogra. Esse último aí é fácil, né? Para rir um pouco, para não pegar tão pesado. A sogra contra a nora e a nora contra a sogra, isso aí é fácil. O que significa Jesus falar que não vim trazer a paz? Vocês estão esperando de mim trazer a paz. Não, eu vim trazer divisão. Que divisão é essa? A carta aos Romanos, Paulo, eu disse domingo passado que carta aos Romanos e carta aos Hebreus é o resumo do Novo Testamento de uma maneira como você não encontra em lugar nenhum. A carta aos Romanos diz que o Espírito esquadrinha os corações, a alma. Essa paz que Jesus se recusa a oferecer é a paz falsa que nós buscamos. É a paz que é fruto de todo mundo calar a boca diante do pecado de todo mundo e deixar todo mundo pecando. Não fala, não diz nada para o seu pai, não diz nada para sua mãe, não diz nada para o seu marido. Se submeta, cala a boca, se submeta. Não fala nada para o seu irmão, se submeta, porque vamos viver em paz. Eu tenho acompanhado tantas mães que rezam tanto dia e noite querendo essa paz. E essa paz, mãe, eu sinto muito te dizer, pai, que essa paz Jesus não vai te dar. Repito, que é a paz fruto do nosso silêncio diante do pecado e do erro instalado dentro da nossa casa. Jesus só vai estabelecer a paz depois que Ele mesmo diz: devo receber um batismo, e como estou ansioso até que isso se cumpra. Tem no Evangelho o batismo no Espírito, o batismo na água e o batismo de sangue. Jesus está falando disso aqui. A morte de Jesus na cruz é a cruz fincando um limite para o pecado em nossa vida, dizendo: a partir de agora, para viver a fé, para viver a religião, para buscar Deus, é preciso estabelecer um limite, o limite para o pecado. Quantos pais e mães, para não causar briga e divisão dentro de casa, vê o filho que tem 2, 3 coisas boas, ele estuda e trabalha, tá bom, mas o resto da vida dele é uma porcaria. Eu não vou falar porque pelo menos em alguma coisa ele é bom, então deixa ele se arrebentar com o resto. Isso existe? Quantas esposas o marido vive no caminho errado, nas aventuras erradas, todo mundo fala para ela: cala a boca, não perturba não, deixa, ele é bom nisso e naquilo, paga as contas, e a mulher cala a boca e deixa o marido no caminho errado, nas aventuras erradas, para garantir uma paz falsa. Isso existe?
Então, Jesus diz que veio trazer uma divisão, e a divisão é essa: pai, mãe, esposa, esposo, filhos, irmãos, genro, nora, sogra. Nós temos que falar das coisas que se opõem à vontade de Deus dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Nós temos que ter coragem de falar dos pecados que se instalaram dentro da nossa casa. Senão, a gente pode até ter submissão ao erro, silêncio diante do erro, que parece que é paz, mas não é paz. O grande exemplo é assim: as mães e os pais idosos, que os filhos vão lá para a casa deles no domingo e fazem uma bagunça e aprontam coisas pavorosas, que eles não fazem nunca na casa deles. Deixa a casa do pai e da mãe um lixo. A mãe desabafa isso com soluços, dizendo: só que eu não dou conta mais, padre, minha saúde acabou. Eu falo: mãe, então por que você não senta com os filhos? Pai, por que você não chama os filhos e diz: vamos conversar porque eu não dou conta mais? O pai e a mãe enchem o olho d'água e falam: eu tenho medo de falar isso, eles emburrarem comigo e não voltar lá em casa mais, vai ser pior. Aí eu digo para a mãe assim, já disse isso tantas vezes em pregação, mas tenho que retomar isso. Eu digo para a mãe assim: é melhor que o seu filho, sua filha, seu genro, sua nora, seu neto passe uns anos sem entrar na sua casa, nunca mais entre na sua casa, mas entre com você no céu. Porque às vezes você, querendo que ele entre na sua casa e deixa fazer o que ele faz, porque você não tem autoridade de mãe, autoridade de pai, autoridade de esposa na vida dele, ele vai entrar a vida inteira na sua casa, mas vai os dois para o inferno. Vai ser pior. Está entendendo? Está entendendo? Essa paz, que é fruto do silêncio diante do erro do outro, Jesus diz para nós: eu não vim trazer essa paz. De agora em diante, pelo contrário, cada um de nós tem que ter coragem de dizer: opa, vamos conversar? Opa, o que é que tem aqui dentro da nossa casa e da nossa família que nós não podemos mais nos silenciar? A gente pode ter caridade, e até deve, mas a nossa caridade deve ser assim: marido, esposa, filho, nós vamos ter paciência com você, mas nós vamos ter paciência com você, te ajudando e buscando com você encaminhar a libertação sua para esses erros e pecados seus. Porque muitas vezes o erro e o pecado de um filho, e principalmente se esse filho ou ameaça dizendo que vai embora e vai sumir, porque são os dois argumentos que mais faz um pai e uma mãe se dobrar para um filho. Ou ele faz chantagem dizendo que vai sumir, ou ele paga e compra as coisas para dentro de casa. São duas coisas que cala a família: o bolso e a chantagem, que é tudo a mesma coisa. Não é? O bolso e a chantagem. Aí, tem medo, se submete. E Jesus fala: não peça de mim essa paz na sua casa não vai ter. Às vezes o melhor caminho, às vezes a gente não dá conta, e pode até piorar e quebrar tudo. Se o pote já está trincado, a gente tem que tomar cuidado demais com o jeito que vai tirá-lo e carregá-lo, porque pode não sobrar nada. Às vezes, um longo caminho antes de enfrentamento no discurso e no botar as coisas a limpo, um longo caminho é a oração, é o jejum. Longo caminho. Quantas mães, quantas esposas, quantos pais
encontraram dentro da sua casa problemas gravíssimos, e querendo resolvê-los de forma imediata, fez foi piorar, que não sobrou nada. Quantos pais e mães, encontrando problemas gravíssimos dentro de casa, procuraram na fé, na oração, na vida espiritual, no jejum. Vamos sentar e vamos rezar. Tem coisas aqui dentro de casa que não está bem, vamos rezar. Começa rezando, jejum, oração. De repente, aquele problema que era enorme, que parecia que engolir tudo, ele vai diminuindo, ele desaparece. Mas ele tem que desaparecer para ter paz dentro da sua casa. Está entendido? Está entendido? Pegue comigo a segunda leitura. Da carta aos Hebreus. É lindo esse texto. Eu acho que esse aqui é o melhor presente para o Dia dos Pais. Olha que coisa linda, pai. Para você que se sente cansado, desanimado, entristecido, abatido. Olha que presente lindo que o Pai Eterno te dá hoje, pai. Também mãe, filho, filha. A conclusão da conversa de domingo passado. Os antepassados caminharam na fé e não viram a realização das promessas, mas caminharam na fé. Não desistiram. Não foi o fato de ver a promessa realizada que os antepassados tiveram força para caminhar, não. Eles caminharam na fé e puderam ver e acenar de longe. Você lembra? Abraão, Isaac, Jacó. Lembra? Olha que coisa linda. Irmãos, rodeados como estamos por tamanha multidão de testemunhas. Está falando dos testemunhas do povo do Antigo Testamento, que caminhou na fé e não viram a realização das promessas. Leia comigo. Deixemos de lado o que nos pesa e o pecado que nos envolve. Pai, mãe, filho, deixe de lado o que te pesa, deixa o pecado que te envolve. Quando a gente trata desse assunto do pecado, é um tema muito difícil, sabe por quê? Porque hoje em dia tem dois tipos de doido. Os doidos que pensam que tudo é pecado, que é gente maluca, desequilibrada, tudo preso é pecado. E os doidos que acham que nada é pecado. Dois tipos de maluco. Dois tipos de maluco que são perigosíssimos. Aqueles neuróticos que pensam que tudo é pecado e aqueles neuróticos que pensam que nada é pecado. E tem pessoas que não sabem o que é o pecado. Tem gente na igreja que não sabe o que é o pecado. Exatamente porque teve um pai e uma mãe que nunca teve coragem de dizer: aqui você não vai ter uma vida folgada para praticar o que você está praticando. O menino chegou na sala de aula, o professor não pôde dizer para ele: aqui você não pode fazer o que você está fazendo. O menino deixa a escola, abandona a escola, e a mãe fala: tadinho, ele até tentou estudar, mas os professores não gostavam dele. Eu já escutei tanta história assim. Porque a mãe, o pai não pôs limite, e acha que se o professor pôr limite, dizer: olha, põe limite ao que te pesa e ao que te envolve no pecado, põe limite. Ter coragem de impor uma disciplina. Vejamos. Empenhemo-nos, leia, empenhemo-nos
com a perseverança no caminho que nos é proposto. Desculpe, eu perdi aí, né? Vamos de novo. Empenhemo-nos com a perseverança no combate que nos é proposto. Ah, para nós é proposto um combate. Vocês pensam que eu vim trazer a paz? Não, eu vim trazer a divisão, o combate. Tem um combate que nos é proposto. Que combate é esse? Primeiro, versículo 2. Primeiro, leia comigo. Com os olhos fixos em Jesus. Espera lá. No combate da fé, a primeira regra do combate da fé, os olhos fixos em? Os olhos fixos em? Tem que tirar o olho do celular, do computador, da novela. Tem que tirar o olho da vida alheia para ficar fofocando. Tem que tirar o olho da distração, crianças. Pode ficar distraído o tempo inteiro. Tem que colocar os olhos fixos em Jesus. Depois de pôr os olhos fixos em Jesus, leia. Que em nós começa e completa a obra da fé. Olha, Jesus em nós começa e completa a obra da fé. Levante a sua mão para o céu. Diga comigo, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Em mim, o Senhor começa e completa a obra da fé. Senhor, ajuda-me agora a compreender e a renunciar a tudo aquilo que me afasta, que me tira das suas mãos e não me deixa ser completado por suas mãos na obra da fé. Olha que coisa impressionante que vem. Pode abaixar a sua mão. Leia. Em vista da alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, não se importando com a infâmia, e assentou-se à direita do trono de Deus. Olhos fixos em Jesus. Jesus tinha os olhos fixos em vista da alegria que foi proposta a ele. Qual foi a alegria que foi proposta a Jesus? Olhe para cá. Olhe para cá. Estenda a sua mão aqui para a cruz de Jesus. Crianças, vocês também, estenda a mãozinha para cá. Vamos, crianças. Vai, erga a mãozinha aqui para a cruz. Vamos, meninada bonita. Diga comigo, Jesus. A alegria que foi proposta ao Senhor foi esta: suportar a infâmia na cruz, pela nossa salvação. Jesus, a nossa salvação foi causa de grande alegria para o Senhor. E deu ao Senhor um vigor enorme. Suportou a infâmia para nos libertar do pecado. Obrigado, Jesus. Dê uma salva de palmas para Jesus. Agora, pai e mãe, eu vou citar 3 exemplos trágicos que a nossa vida revela que a gente não está nesse caminho com os olhos fixos em Jesus. A gente não suporta sofrimento em vista de uma alegria maior. Essa é a ciência da fé. E não só da fé, também no mundo. Primeiro exemplo, é uma vergonha para o Brasil realizar uma Copa do Mundo e perder, realizar as Olimpíadas e ganhar 4 medalhinhas merrecas até agora, minha gente.
Nós temos que ter vergonha na cara de gastar milhões para um espetáculo do mundo para ganhar 4 medalhas. Os Estados Unidos já ganharam 50. A China ganharam 40. A Grã-Bretanha ganharam 30. Por que é que o Brasil, o país do futebol e do esporte, o país que os nossos meninos idealizam como modelo de perfeição, de vitória no sucesso do futebol, por que que o nosso país passa uma exposição vergonhosa dessa? Sabe por quê? Porque as nossas crianças não suportam disciplina. Porque nós, os pais, acham que impor disciplina para as crianças é fazê-los sofrer, porque eu sofri demais quando eu era criança, não quero que meu filho sofra do mesmo jeito. Aí não põe regra para a meninada. Eles sonham em ser cantor de música sertaneja, sem ter coragem de passar 10, 15, 20 horas por dia estudando música. As meninas sonham ser modelo, com o celular na mão, comendo o dia inteiro. Sonham ser atrizes, sem nenhum esforço de aprender a interpretar, apenas fazendo foto do corpo. Os meninos sonham ser jogador de futebol, sem aguentar um técnico dizendo: direito, joga direito, arruma esse corpo, pisa direito, vai na posição certa. Porque se alguém gritar com meu filho, é assim que nós fazemos. Por isso que nós somos um fracasso. Porque pai, mãe, não pode dizer para os filhos limite, disciplina, hora de estudar, desliga o celular, desliga o computador, desliga a televisão, vai estudar. Para nós é uma violência falar isso para os nossos meninos. E quando tem um pai e uma mãe que lutam um pouquinho para pôr isso, vem o diacho do vô e da avó e estraga o resto. Isso existe? O que tem de vô e vó estragando os netos não está na lista. Não dá para fazer a lista. Suportar o sofrimento em vista de uma alegria maior, de uma conquista maior. Nós temos que ter vergonha. Se a gente lê as análises que o povo dos jornais e dos meios de comunicação da Europa, do Canadá, dos Estados Unidos estão fazendo sobre nós, é vergonhoso. Essa semana foi lançado um livro muito interessante para quem trabalha com gente. O título do livro é Por que fazemos o que fazemos? É de um filósofo e educador, um professor. Ele trabalha com a seguinte tese que causou um alvoroço numa entrevista dele. Ele diz o seguinte: que os nossos jovens da classe média e da classe C e D, quer dizer, classe pobre, com um padrãozinho de vida melhor, estão chegando no mundo, no mercado de trabalho, muito qualificados para trabalhar com as tecnologias de ponta. Os meninos chegam sabendo mesmo computador e computação e engenharia. Mas diz esse professor que os nossos meninos não aceitam ter um chefe no trabalho. São novos profissionais mimados e super protegidos pelos pais. Que assim que um chefe dá a ele uma regrinha, ele chega e desabafa com o pai fala: não, deixa esse emprego, eu não criei filho para passar por isso não. E põe o menino a ser vagabundo dentro de casa, porque o pai não pode dizer, o filho não pode ouvir uma regra. Isso é um educador dizendo que os novos profissionais que têm acesso, que os pais batalham muito para dar-lhes a melhor escola, até conseguem ser muito bem qualificados tecnicamente, mas do ponto de vista humano não prestam para nada. São filhos que pai e mãe, vô e vó não souberam. Diz um filósofo, um educador, diz que pai e mãe acha
que a honra do filho, o orgulho do pai e da mãe é dizer: lá em casa eu não deixo o filho meu lavar copo. Ixi, a minha filha nunca limpou uma casa. Eu sofri demais, eu quero batalhar para que eles não tenham que passar pelo que eu passei. E ele diz que isso é uma tragédia. Se tornam meninos mimados e incompetentes para a vida, desqualificados para a vida, embora com o melhor diploma da melhor faculdade. Veja o que vem, para eu dar o terceiro exemplo. Vocês pensaram que eu vim trazer a paz? Não, eu vim trazer a divisão, disse Jesus. É essa divisão. Ensinar um pai a ser pai, ensinar uma mãe a ser mãe, ensinar um filho a ser filho, um genro a ser genro, uma nora a ser nora, uma sogra a ser sogra. Ensinar por limite. Aqui a senhora não põe a colher. A senhora ama seu filho, mas aqui nessa casa é minha. Entendeu? Pôr limite para a sogra, pôr limite para o filho, pôr limite para o marido, para a esposa. Presta atenção no que vem. Não vai sobrar um ossinho nosso sem ser assim apertado. Leia comigo. Versículo 3. Pensai, pois, naquele que enfrentou uma tal oposição por parte dos pecadores. Jesus enfrentou uma oposição por parte dos pecadores. Leia. Para que não vos deixeis abater pelo desânimo. Quando o desânimo te ameaçar, se lembre da reação que Jesus enfrentou, da oposição que Jesus enfrentou por parte dos pecadores. Não desanime. Repito, nossos filhos não estão sendo preparados, educados, qualificados e capacitados para um mundo conforme o plano de Deus, mas conforme a ambição deles. Aí o pai e a mãe vira um jumento puxando carroça. Presta atenção, eu vou dizer uma coisa que é a mais brava. Esse filósofo do livro que eu falei, o Cortella, ele diz uma coisa que eu tenho pregado muito, mas a gente não formula com a ciência como aquele educador formulou. Ele disse o seguinte: pai, mãe, presta atenção, vô e vó, filhos, presta atenção, olha o que ele diz. Nós estamos vivendo no mundo onde, pela primeira vez na história da civilização, nós temos uma geração de pais submissos aos filhos. Diz que nunca na história da humanidade existiu isso que está tendo hoje em dia. Pela primeira vez na história da civilização, desde que o mundo foi criado, pela primeira vez na história, nós temos uma geração de pais em que as crianças é que mandam neles. Isso existe. Em que os filhos adolescentes é que mandam nos pais. Isso existe. Sabe qual é a conclusão? Wilson, senta lá. Sabe qual é a moral da história? E sabe por que os pais fazem isso? Achando que está dando um grande presente para os filhos. E estão desgraçando a si próprios, desgraçando a vida dos filhos e desgraçando o mundo. É uma praga para si, para os filhos e para o mundo. Presta atenção no que vem. Versículo 4. Para que não vos deixeis abater pelo desânimo. Versículo 4. Vós ainda não resististes até ao sangue na vossa luta contra o pecado. Ô igreja, levanta a sua mão para o céu.
Feche os seus olhos. Repita comigo. Eu ainda não resisti até ao sangue na minha luta contra o pecado. Eu tenho desanimado. Eu tenho fraquejado. Diante de qualquer peso. Na minha missão. Eu entrego o jogo. Senhor, salva-me desse desânimo. Abaixe a sua mão. Irmã, irmãos de Deus, irmã e irmão de Deus, Pai, esse é o presente que o Divino Pai Eterno quer te dar hoje. Você ainda não resistiu até ao sangue. E esse sangue aqui não está falando de você pegar uma faca e esfaquear quem está errado, pegar um espingarda, um revólver e dar tiro em quem está errado, não. Olhe para cá. Pegar uma faca e cortar a goela porque você está pecando, não. Olha aqui. Está falando disso aqui, ó. Essa luta contra o pecado é essa luta aqui, ó. Presta atenção numa coisa. Eu já falei muitas vezes e repito-o, como nunca falei até hoje. Nossa briga hoje não é contra o capeta. Até porque nem adiantaria nós brigar contra o capeta, que nós não ia dar conta de vencer nunca. Só ele daria conta de vencer o capeta. Entendeu? Nossa briga não é contra capeta, não é contra o diabo, não é contra o inferno. Nossa briga não é contra os outros, não é contra o inimigo, o adversário. Nossa briga é contra uma realidade que está aqui dentro, fazendo a gente não querer ter limites. O demônio ele aniquila a pessoa e ela não tem escolha. O demônio, ele possui a pessoa. O pecado, não. O pecado, ele estraga a vida da pessoa a vida inteira. Fazendo a pessoa achar que pelo fato dela pecar, então ela é livre e não é oprimida. Você ainda não resistiu até ao sangue na sua luta contra o pecado. A partir de hoje, você vai ter que voltar para casa. E eu digo a você, não comece hoje a tacar fogo na sua casa. E como eu gostaria que ele tivesse aceso. Comece hoje, levando para sua casa primeiro a oração e o jejum. E pedindo ao Espírito Santo para apontar para você quais são as situações de pecado que é preciso o Espírito Santo mostrar a você. Porque muito mais grave do que o pior pecador que está aqui na igreja, que todo mundo fala mal da vida dele, ele sabe que a vida dele está no erro, e a igreja inteira sabe que a vida dele está no erro. Muito mais grave que esse é aquela pessoa que é tão sonsa na fé, que ela nem sabe em que ela está errando. Tem gente assim na igreja, não tem? Tem gente assim na igreja. O problema não é você ter pecado. Jesus, com o sangue dele, ele lava o pecado. Agora você não saber o que é pecado, aí minha irmã, meu irmão, é só jejum e oração que vai apontar para você. É só o Espírito Santo, você abrindo o coração e deixando o Espírito Santo te apontar e te indicar em que você precisa melhorar, é que você vai tomar consciência. E você vai tacar fogo na sua casa, começando pelo fogo do Espírito Santo, queimando os pecados seus. Não chega lá com a tocha olímpica para tacar fogo em todo mundo e dizer que todo mundo está na miséria e no pecado, não. Taca fogo primeiro nos seus pecados, que esse fogo vai incendiar a casa inteira e vai transformar e purificar a casa inteira. Não brinque.
esse fogo de Jesus, esse fogo do Espírito Santo, você tem que pedir essa graça, com os olhos fixos em Jesus, olhando principalmente para as nossas crianças, para os nossos adolescentes e jovens, que são as vítimas de uma sociedade que não sabe lidar com e enfrentar o pecado e pôr limite ao pecado. Incline a sua cabeça, põe a mão no seu coração, feche os seus olhos e mentalize você agora de frente com Jesus, frente a frente com Jesus, falando com Jesus, ouvindo Jesus. Apresente seu coração, apresente os pecados da sua vida, apresente a sua alma, seu espírito, seu corpo, sua mente, seu coração. Peça o fogo do Espírito Santo para iluminar e mostrar a você em que você se encontra tomado pelo pecado, ameaçado pelo pecado. Peça o Espírito Santo, peça esse fogo. Não fixe os olhos em ninguém mais que nele. Não fixe os olhos em ninguém mais que nele. Não fixe os olhos em ninguém mais. Não fixe os olhos em ninguém mais. Não fixe os olhos em ninguém mais que nele. Não fixe os olhos em ninguém mais que nele. Não fixe os olhos em ninguém mais que nele. Não fixe os olhos em ninguém mais. Não fixe os olhos em ninguém mais. Não fixe os olhos em ninguém mais. Só nele. Se você puder ajoelhar, fique de joelhos. Se você não puder ajoelhar-se, incline a sua cabeça. Toda a igreja põe a mão no seu coração e reze comigo. Ou reze do jeito que o Espírito Santo indicar a você. Fale com Ele. Senhor Jesus, diante da sua cruz, eu quero renovar a minha fé, com os olhos fixos em Ti, Jesus. Eu quero renovar a minha coragem, o meu vigor, o meu entusiasmo, a minha esperança, a minha disposição em enfrentar todas as forças de pecado que se manifestam em minha vida e na minha família. Senhor Jesus, diante da sua cruz eu peço, ajuda-me, ajuda-nos a enxergar em nossa casa tudo que precisa ser corrigido, tudo que precisa ser enfrentado. Senhor Jesus, vem comigo hoje para minha casa, com o fogo do Espírito Santo, para queimar lá em casa tudo que estraga a vida da minha família por causa do pecado. Senhor Jesus, eu te peço, de modo muito especial, derrama o seu Espírito sobre o meu pai, a minha mãe, cada esposa, cada esposo. Derrama seu Espírito, queima
todo o pecado, queima todo o pecado, dissipa toda treva dissipa toda treva que existem nos casamentos, que existe nos casamentos, dissipa toda treva dissipa toda treva que existe na minha família, que existe na minha família, no coração de cada filho, no coração de cada filha, dos irmãos, dos irmãos, dos genros e noras, dos genros e noras, dos netos, dos netos, de toda a família. de toda a família. Espírito Santo, Espírito Santo, elimina elimina todo o pecado todo o pecado com o fogo do céu. com o fogo do céu, Queima todo o pecado. queima todo o pecado, Restaura a minha família restaura a minha família num ambiente de bênção, num ambiente de graça. num ambiente de graça, Transforma a minha casa transforma a minha casa em um ambiente de salvação. em um ambiente de salvação. Senhor, Senhor, tende piedade de nós. tende piedade de nós. Cristo, Cristo, tende piedade de nós. tende piedade de nós. Senhor, Senhor, tende piedade de nós.